Vamos nos colocar em pé para orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos muito agradecidos por estarmos aqui na Tua casa, para louvar, para engrandecer o Teu nome. Estamos agradecidos agora por este momento de louvor, de adoração, através das nossas vozes, através da nossa vida, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Queremos Te pedir que o Teu Espírito conduza esses recursos para abreviar a Tua volta e que possamos ver logo Jesus voltar. Amém. Também estamos muito agradecidos pela vida da Janete, por ela ter passado essa semana aqui abençoando as nossas vidas através da Tua palavra. Queremos Te pedir agora que devolva a ela também em bênçãos, e a bênção principal seja derramada sobre ela, que é a unção do Espírito Santo neste momento, para que ela não fale de si, mas fale da Tua palavra, ungida pelo Teu Espírito. Pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Boa noite. Feliz sábado. Olha, depois de uma semana de tantas atividades, poder estar na presença de Deus para receber bênçãos especiais do sábado, que é o dia da esperança, que é o dia da restauração. Aí quem está cansado, você veio para o lugar certo. Eu gosto quando eu leio em Isaías que aqueles que buscam e esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, e que a sua vida, o seu cansaço da semana seja restaurado, que Deus coloque o bálsamo no teu coração nesta noite. Esta semana, ela só foi possível porque muitas pessoas trabalharam. Ela não aconteceu só aqui na Igreja Central de Curitiba. Ela aconteceu em várias igrejas aqui em Curitiba, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. A temática é a mesma. Mas essa semana, ela só foi possível porque muitas mãos trabalharam. Eu quero chamar aqui à frente, de maneira assim, rapidinha, todos aqueles que ajudaram na recepção. Pelo menos manda um representante, tá bom? Na recepção, nas câmeras, no som, na transmissão. Teve a equipe das crianças, do louvor, das músicas, as diaconisas. Teve a equipe do lanche. Gente, teve lanche todo dia. Você que nos acompanha aí pela internet, você não sabe, mas essa igreja é uma igreja que trabalha com todos os seus dons, com todos os seus talentos. Eu soube que só na equipe da comunicação são quase 70 pessoas. Imaginem, para que a mensagem chegue para você, para que a bênção de Deus chegue para você. E eu quero expressar gratidão de todo o coração. Os pastores estiveram com a gente também. Quero convidar os pastores também aqui, porque eles estiveram nos bastidores, ajudando, organizando, apoiando, fazendo os batismos que nós tivemos no sábado e na quarta-feira. E olha, eu queria a sua saudação, você que está aqui na igreja. Os anciãos que ajudaram também têm que vir aqui, hein? Os anciãos estiveram aqui, anciãos e anciãs. Eles nos ajudaram aí durante toda a semana. E, gente, é lindo ver a dedicação e a entrega de vocês para esse ministério. Vocês não viram e, quem sabe, não tem o conhecimento. Mas cada ação dessa semana promoveu o reino de Deus. Cada ação desta semana salvou vidas para o reino de Deus. Eu, no meu direct do Instagram, eu recebi várias mensagens do Brasil inteiro. Estou ouvindo a mensagem, estou acompanhando a semana.
E se não fossem as mãos preciosas de vocês, o compromisso e a entrega com o reino de Deus, nada disso teria sido possível. Eu quero orar por vocês, mas quero deixar um texto para vocês. Eu gosto muito do que está escrito em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aquele que é o nosso mantenedor, seguramente será aquele que vai retribuir em bênçãos infinitas na vida de vocês toda essa dedicação. Deus não é injusto para que se esqueça da dedicação de cada um de vocês. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, pela existência dessa igreja. Obrigada porque muitas pessoas trabalham de forma voluntária nesta igreja, porque elas estão comprometidas com o teu reino, porque elas querem ver Jesus voltando muito em breve. Obrigada, Pai, pela vida de cada um deles, pela entrega, pelo compromisso, pela dedicação. E neste momento, eu quero rogar que o Senhor derrame sobre cada um deles e as famílias que eles representam, bênçãos sem medidas. Que todo esse trabalho continue salvando pessoas, preparando pessoas para o reino do céu. Pedimos uma bênção especial para o pastorado dessa igreja, os anciãos, os líderes de departamento e todos aqueles que voluntariamente trabalham para o Senhor. Abençoa o culto desta noite de maneira especial, a leitura e o estudo da Tua palavra. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gratidão. E aí a equipe vai entregar um detalhezinho para vocês, tá bom? À medida que vocês forem descendo, muito obrigada por todo o trabalho realizado esta semana. Esta foi uma semana dirigida pelo Ministério da Mulher. Mas é uma semana de todos. Vocês viram muitos envolvidos, muitas mãos trabalhando e só gratidão, só louvor a Deus por essa igreja fantástica, a estrutura fantástica que existe neste lugar a serviço do nosso Deus. Agora vamos à Bíblia. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em uma história que para mim tem sido muito especial nesses últimos dias. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a abrir no Evangelho de João. Evangelho segundo João, no sentido de que foi João quem escreveu, é da perspectiva dele que nós vamos refletir nessa história que nos ensina muitas lições. João, no capítulo 9, nós não vamos aprofundar em toda a história, mas eu quero refletir especialmente nos 3 primeiros versos desse capítulo. Vamos lá? João 1, 2 e 3, eu leio assim na minha Bíblia. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa história me ensina muito sobre propósito. Se alguém perguntasse para você qual é o propósito da sua vida, o que você responderia? Existe um estudo da Universidade do Michigan
Esse estudo diz que as pessoas que vivem, que têm um propósito claro de vida, essas pessoas vivem mais e melhor do que as pessoas que não têm isso tão claro. Essas pessoas, elas chegam a viver em média 2 anos mais nesse estudo que foi realizado. E não para por aí. As pessoas que vivem por propósito, elas têm uma maior satisfação na vida. Elas têm um melhor desempenho pessoal, um melhor desempenho profissional. Elas são mais resilientes diante das crises da vida. Essas pessoas, elas têm um sentimento, elas expressam um sentimento de gratidão maior. Sabe, viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. O resto é existência. Esse púlpito, ele existe. O banco que você está sentado, ele existe. O seu televisor onde você está assistindo, o seu smartphone, eu não sei de onde você nos assiste, eles existem. Mas viver é outra coisa. Tem gente que só existe porque vive sem propósito. Para viver de verdade, tem que ter propósito na vida. E tem muita gente desperdiçando a vida, desperdiçando esse dom precioso, vivendo sem propósito. Existem bons propósitos. O propósito da formação acadêmica, o propósito do crescimento profissional, do estabelecimento de uma família, propósitos financeiros, conseguir uma boa estabilidade financeira. Existem propósitos de viagens. Outro dia, o meu filho, Mateus, ele estava em casa, passando uma temporada com a gente, e lá do quarto dele ele gritou: mãe, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Aí eu cheguei no quarto dele, ele estava com o YouTube aberto, e ele disse assim: mãe, assiste esse vídeo aqui comigo, é rapidinho. Olha o título do vídeo: Como se tornar milionário antes dos 30 anos de idade. Bom propósito, bons propósitos para um jovem? Pode ser, mas não é desse propósito que nós estamos falando. Não é desse propósito que a pesquisa encontrou, que as pessoas que têm propósito encontram o sentido da vida. O propósito que impacta, que transforma, que traz sentido para a vida, é o propósito que está relacionado à essência da vida. Qual é a essência da vida? Onde eu encontro a essência da vida? É na palavra de Deus. É na Bíblia. É a Bíblia que me conecta com a minha identidade, com o meu propósito e com o meu destino. É a Bíblia quem define quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. Tem muita gente buscando respostas para essas grandes questões da vida em muitas áreas do conhecimento, mas não vai encontrar. Porque a nossa origem está em Deus. E sabe, a Bíblia, ela nos leva para perto de Deus. A Bíblia, ela é luz para o nosso caminho. A Bíblia é alimento para a nossa alma. A Bíblia nos faz encontrar o sentido da vida. A Bíblia tem transformado a minha vida. Porque é como Deus sussurra, é como Deus fala, é como Ele nos impressiona, é como Ele nos conduz, é através da sua palavra.
Se você está aí nos assistindo, eu quero convidar você a estudar a Bíblia. Nessa igreja nós temos uma classe bíblica virtual e você pode aprofundar, você pode conhecer, você pode aprender a como estudar a Bíblia, a como aprofundar o conhecimento e o seu relacionamento com Deus através da Bíblia. E o que a Bíblia nos diz sobre propósito? A Bíblia é um dos livros que mais nos ensina sobre propósito. Eu gosto muito de Efésios 1:11 e eu escolhi colocar aqui na tela na versão A Mensagem. Eu gosto dessa versão da Bíblia para os meus momentos de meditação. E olha o que diz Efésios 1:11. É em Cristo que nós descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha seus olhos postos sobre nós. Uma vida gloriosa parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. É em Deus, é com Ele, é com a sua palavra que eu encontro o propósito da vida. Sabem, queridos, completando essa ideia, no livro Uma Vida com Propósito diz: você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Tão simples. E as pessoas batem tanto a cabeça, buscando o sentido para a vida. Vamos voltar para o texto, vamos voltar para a história que nós lemos agora. Já fizemos essa introdução sobre propósito e esse é um texto que nesse texto eu aprendo pelo menos 4 verdades sobre propósitos. A primeira verdade é que todos nós nascemos com um propósito. Olha que interessante. Jesus está andando com os discípulos e eles encontram o cego de nascença. Aí os discípulos fazem uma pergunta: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Aí Jesus responde: nem ele, nem os pais dele. Mas isso é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Vejam, acompanhem comigo. Jesus e os discípulos veem um cego de nascença. Os discípulos olham para esse cego de nascença e focam no quê? Foca no problema. Jesus foca onde? No propósito. O homem era cego? Era cego de verdade. Eles estão vendo o mesmo cenário, mas com interpretações e com nuances totalmente diferentes. Quando você olha para a sua vida, o que você vê? Você vê propósito ou você vê problema? Quando você olha para o seu casamento, você vê propósito ou você vê problema? Quando você olha para os seus filhos, você vê propósito ou você vê problema? Quando você olha para suas dores, para sua história, o que você vê? Onde você foca? No propósito ou no problema? Sabe, os problemas são reais. O cego era real. A dificuldade era real. Mas Jesus foca no propósito. E eu quero desafiar você nesta noite. Os seus problemas podem ser reais. A crise financeira pode ser real. A crise familiar pode ser real. O desemprego pode ser real. Eu não sei pelo que você está passando ou vivendo, mas eu quero dizer, o seu propósito precisa ser maior do que o seu problema. Os seus problemas, as suas dificuldades são temporárias. Mas
teu propósito é eterno. Por isso que o nosso foco precisa estar no nosso propósito. Eu gosto muito de pensar no que diz Jeremias 29:11. Esse é um texto que eu guardo com muito carinho no meu coração e constantemente estou lendo esse texto. E o texto de Jeremias diz assim: porque eu conheço os planos que eu tenho para você. É planos de quê? Planos de paz, planos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. E aqui eu encontro, quando termina no finalzinho, diz assim: para dar para vocês o quê? Esperança e um futuro. Sabe, o que mais Deus está interessado na nossa vida, muito mais do que as coisas do aqui e agora, que nos consomem, que nos preocupam, que nós buscamos com todas as forças, Deus está preocupado sim, e está trabalhando para a nossa salvação, para que a gente esteja com Ele na eternidade. E quando você olha dessa perspectiva, os problemas, as dificuldades, as incertezas, as dúvidas tomam outra proporção. Deus tem planos melhores e maiores para cada um de nós. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto: todos nós nascemos com um propósito. Agora, todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Sabe por que os discípulos só viam cegueira naquele homem? Porque eles estavam olhando apenas com os olhos físicos. E muitas vezes, para entendermos o nosso propósito, nós precisamos olhar para as situações e para os desafios da vida de uma perspectiva espiritual. Porque muitas vezes a vida, ela nos consome tanto, o aqui e agora, que a gente perde de vista esta perspectiva espiritual. Nós nascemos cegos para o propósito, e para enxergar o nosso propósito, a gente precisa olhar para a vida e para o que acontece na nossa vida da perspectiva espiritual. Descobrir o nosso propósito é caminhar no terreno da fé. O que significa caminhar no terreno da fé? Ah, queridos, caminhar no terreno da fé nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente se desvia desse caminho da fé. E a gente se machuca, e a gente bate cabeça. Porque caminhar no caminho da fé exige caminhar em um terreno totalmente fora da compreensão, da lógica ou da previsibilidade humana. Caminhar no caminho da fé, no terreno da fé, significa viver muitas vezes no terreno da incerteza. Muitas vezes no caminho da espera, muitas vezes no caminho da dúvida, mas também significa caminhar no caminho das surpresas e dos milagres. Porque Deus, como nós já vimos durante esta semana, nem sempre nos livra da prova, mas Ele molda o nosso caráter na prova, nos ensina de dependência na prova e realiza muitos milagres. E muitas vezes o maior milagre não é alcançar o que nós queremos, mas é aprender a lidar com os nãos de Deus e a ser feliz com aquilo que o apóstolo Paulo disse: a tua graça me basta. Quando você descobre que Deus é tudo que você tem, você descobre que Ele é tudo que você precisa.
E o caminho da fé nos ensina a depender dele todo o tempo. Terceira verdade sobre propósito. Todos nascemos com um propósito, nascemos cegos para o propósito, e para entender esse propósito, eu preciso caminhar no caminho da fé e preciso de um milagre. E como acontecem os milagres? Os milagres acontecem na presença de Deus. Eu descubro o meu propósito à medida que eu me mantenho ao lado de Deus, caminhando com Deus, confiando em Deus, sendo sustentada por Deus. Em cada prova, em cada momento de alegria, em todos os momentos da vida. É aí no relacionamento de dependência. No fato de fazer uma entrega sem reservas. É aí que acontece o milagre. É aí que nós entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando a gente não consegue viver na presença de Deus e ter essa compreensão espiritual e caminhar com Ele, a gente cai no mesmo erro e no mesmo problema dos discípulos. A gente começa a entrar no jogo da culpa, que é o jogo do inimigo de Deus. A culpa, para muitas pessoas, a culpa é uma coisa ruim. Mas deixa eu dizer algo. A culpa é algo necessário. Claro que quando existe uma intensidade nessa culpa, ela pode ser prejudicial. Mas vamos imaginar aqui uma linha. Lá na extremidade da direita e a outra extremidade aqui na minha esquerda. Aqui estão as pessoas que não sentem culpa. E talvez alguém dissesse assim, eu queria ser esse tipo de pessoa. Cuidado, não se apresse. A gente já vai falar dessas pessoas. Não sentem culpa. E tem aquelas pessoas que tudo se culpam. São extremos. Polarização é coisa boa? A gente já tem mais do que certeza de que não é verdade? E os extremos sempre são complicados. A pessoa que não sente culpa nenhuma, isso pode acontecer por duas razões. A primeira delas, outro dia eu estava vendo um noticiário nesses jornais assim meio, de terror, e aí estava lá, o cara saiu, um pistoleiro, matou uma pessoa, voltou para casa, tomou banho, jantou e dormiu como se nada tivesse acontecido. Por que isso acontece? Por pelo menos duas razões, A primeira, você começa a fazer algo que é errado e você insiste, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, a consciência cauteriza. E aí a pessoa vai fazendo, normatiza um comportamento totalmente inadequado. Ou as pessoas que não têm culpa são pessoas com transtornos mentais, psicopatias, não é? Pessoas que não sentem a dor do outro. Então, são casos extremos da culpa. Pessoas que não sentem culpa. E por outro lado, as pessoas que tudo se cobram. São pessoas muito rígidas, são muito perfeccionistas. Essas pessoas sofrem muito. Sofrem muito porque nada pode falhar. E às vezes, elas não só se cobram muito, como cobram muito do outro. E esse é um problema que também pode trazer adoecimento mental. A culpa, ela é necessária para quê? Para que você tome consciência da história. O que aconteceu? Onde eu errei? Onde eu poderia ter feito diferente? Onde eu preciso agora voltar atrás e pedir desculpas? Onde eu preciso reparar o meu erro? Essa culpa que faz você recontar a história, que te ajuda a se posicionar na situação e mudar de comportamento. Essa culpa, ela é necessária para o nosso desenvolvimento como seres morais.
Agora, a culpa que oprime, a culpa que julga, a culpa que condena, essa culpa é perigosa. E foi a culpa ali que os discípulos já estavam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais? De quem é a culpa? Vamos lá, achar o culpado. E aqui eu fico impressionada com a atitude de Jesus. Porque Jesus imediatamente quebra esse ciclo de culpa. E Jesus diz assim: não foi ele, nem os pais dele. Ponto final. Quantas vezes nós, por não entendermos os propósitos, por não vivermos uma vida espiritual, nos comportamos como os discípulos. Criticamos, julgamos, condenamos, acusamos. Jesus quebra, rompe o ciclo da culpa, porque esse ciclo adoece. Sabe, quando você vive no terreno da fé, quando você vive uma vida de relacionamento íntimo com Jesus, você descobre que para cada problema, para cada confusão, para cada dor, para cada trauma, para cada perda, Deus tem um propósito. Ainda que estejamos sofrendo, Ele tem propósito. Ele é especialista em reescrever as histórias, em transformar maldição em bênção. E eu queria que você guardasse no seu coração Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Veja que o versículo não diz assim: Deus faz com que algumas coisas cooperem para o bem. Todo mal que existe neste mundo não vem de Deus. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Uma criança que nasce com um transtorno, uma criança que nasce com uma enfermidade, um problema que você... A maldade desse mundo não vem de Deus. A gente viu no sábado de onde vem a origem de todo mal. Não vem de Deus. Mas ainda que as coisas ruins deste mundo batam na porta da sua casa, da sua vida, a palavra de Deus assegura que Deus faz mesmo as coisas ruins cooperarem para o bem daqueles que caminham com Ele. Quando eu leio essa promessa, eu falo: Senhor, eu não quero sair do Teu colo. Eu não quero não viver na Tua presença. Porque sabemos que em algum momento as coisas ruins vão chegar na nossa vida. A gente vive num mundo de pecado. Mas a gente pode descansar na certeza que ainda que as coisas ruins cheguem, aquele que é fiel nos sustentará em todos os momentos. E isso é extraordinário. Finalmente, a quarta e última lição diz que a finalidade para a qual nascemos é para que as obras de Deus se manifestem na nossa vida. Olha que coisa extraordinária. Jesus responde para os discípulos: está cego? Está cego desde que nasceu, não é culpa dos pais, não é culpa dele, mas isso é para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Você já parou para pensar que talvez a sua frustração, os seus problemas, a sua família, o seu trabalho, a sua história, mesmo sendo muito desafiante ou triste do seu ponto de vista, você já pensou que Deus pode usar tudo isso para a glória dele? Antônio perdeu o seu pai quando ele tinha
8 anos de idade. Antônio tinha mais 6 irmãos. E muito novo, uma criança perdeu o pai. Aos 16 anos teve que deixar o seu estado, se mudar para um outro lugar para trabalhar, para ajudar a mãe, para manter a família. E foram muitas as dificuldades na vida do Antônio. O Antônio caiu na vida, não é? Gostava de beber uma cervejinha, levava a sua vida, fumava, mas era uma boa pessoa. E ele conheceu a Carminha e o Antônio casou-se com a Carminha. A Carminha sempre foi uma mulher muito religiosa e sempre interessada nas coisas espirituais. E pela influência dela, ele começou a se interessar para estudar a Bíblia. E depois de estudarem a Bíblia, os dois foram batizados. Antônio mudou completamente de vida. Um homem que saiu do interior, sem nenhuma perspectiva, conhece a Jesus, encontra o grande tesouro da sua vida, que é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E agora Antônio coloca no coração: eu entregarei a minha vida por essa causa. Eu quero ajudar outras pessoas a conhecerem a mensagem que transformou a minha vida. Antônio é o meu pai. Eu sou a 5ª filha de 7 filhos. Meu pai foi um homem muito simples. Eu mencionei para vocês, fazem 4 anos que o meu pai descansou no Senhor. E o meu pai, quando ele veio para a igreja, quando ele abraçou o evangelho, ele tinha uma sede de contar para outras pessoas, de falar para outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, com 7 filhos, todos os dias, o meu pai, que era marceneiro, tinha uma caminhonete e ele colocava um gerador de eletricidade, isso no interior da Bahia. Colocava um gerador de eletricidade em cima da caminhonete e ele saía cada dia da semana, depois de trabalhar todas as horas de trabalho, de maneira voluntária. Ele ia para alguma região que ainda não tinha igreja, levava um projetor de slides, a minha mãe cantava, nós éramos pequenos, estudávamos na escola adventista, chegávamos da escola, subíamos na caminhonete. Cada dia o meu pai saía para pregar para outras pessoas. Como resultado do trabalho, ali na região do Vale do São Francisco, mais de 25 igrejas tiveram a mão do meu pai e da minha mãe. No início, porque ele chegava num lugar onde não tinha presença adventista e começava o trabalho, deixava o trabalho estruturado e ia para outro lugar. Com 85 anos, antes da sua morte. Meu pai faleceu com 86 anos. No ano anterior da sua morte, meu pai dava estudos bíblicos toda semana. Ele não era assalariado para isso, mas ele fazia de todo o coração. Nos últimos meses, quando ele ainda estava consciente na UTI, eu me aproximei do meu pai e perguntei: pai, qual foi a motivação? Por que o senhor entregou tanto para essa causa? E ele disse assim: um dia eu encontrei o propósito para a minha vida. Um dia eu fui abraçado pelo amor de Jesus, fui liberto, encontrei o sentido da vida e eu queria que outras pessoas conhecessem desse Deus maravilhoso. Por isso que eu entreguei tudo. No dia do sepultamento do meu pai, a igreja estava repleta. O meu esposo dirigiu a cerimônia fúnebre e ali o meu esposo franqueou a palavra
E eu fiquei impressionada. Pessoas simples, políticos, empresários da cidade, todos, alguém tinha alguma história para contar. O seu Antônio pregou, seu Antônio me ajudou, seu Antônio... E embora estivéssemos todos muito tristes com aquele momento de despedida, de vazio, nós fomos levados a pensar que, na verdade, o meu pai, ao encontrar o propósito da sua vida, encontrou o sentido da vida e se entregou para essa missão. A vida dele se multiplicou em vida de outras pessoas. A vida dele abençoou a vida de outras pessoas. E aí eu entendo que uma pessoa com condições tão limitadas, com uma história tão difícil, pode fazer da sua dor, dos seus fracassos, o seu propósito de vida. Deus tem propósitos para a sua vida. Deus tem planos maiores, melhores, não só para o aqui e agora, mas para o futuro. Eu estava na igreja do Bom Retiro há alguns anos atrás e eu fui surpreendida porque uma pessoa se aproximou de mim e ela falou assim: você é da Bahia? Eu falei: sim, eu sou da Bahia. Você é de onde? Eu falei: sou de Juazeiro. Não acredito. Ela ficou me olhando e ela começou a ficar emocionada. E ela disse assim: você é filha do seu Antônio. Eu falei: sim, meu pai, seu Antônio. E aí ela contou a história dela. Ela disse: eu morava lá no interior. O seu pai ia com um carro, com um gerador de eletricidade, passava os filminhos na parede. E hoje eu estou aqui por causa do trabalho do seu pai. Já imaginou? Como que uma vida impacta, como que uma vida de propósito transforma outras vidas? Aqui nessa igreja tem pessoas que também encontraram o propósito da vida e estão trabalhando em favor de outras pessoas. Hoje eu estive com a Marilza. Eu conheço a Marilza do Boqueirão, quando meu esposo foi pastor ali. E a Marilza tem um ministério, o Ministério Raízes. É um ministério que cuida das pessoas que chegam para a igreja. Mais de 600 pessoas. Um trabalho lindo, um trabalho que Deus revelou para ela. E hoje ela, juntamente com seu esposo, colocaram no coração o desejo de abençoar outras pessoas. Qual é o propósito da sua vida? O que Deus está reservando para trazer sentido, para que através da sua vida você abençoe outras vidas? Amanhã vai ter um batismo num presídio, porque existe nesta igreja um ministério que se preocupa com aqueles que estão presos, porque Jesus nos deixou a responsabilidade de cuidar também destes. 4 pessoas serão batizadas porque alguém que encontrou o sentido da vida não guarda para si, transborda para outros. E 4 pessoas serão batizadas amanhã. Estou falando de algumas histórias porque eu quero que você saia daqui nesta noite. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual ministério eu posso apoiar? O que eu posso fazer para o meu próximo? O que mais eu posso contribuir? Como sair da minha zona de conforto? Eu estou lendo um livro muito conhecido. O livro se chama O Sentido da Vida. Não é exatamente esse, mas é de Victor, Em Busca de Sentido. Esse é o título do livro. E que livro extraordinário. Um psiquiatra renomado
que mesmo sendo psiquiatra, um médico renomado, passou pela dureza dos campos de concentração. E esse psiquiatra, que é o autor da logoterapia, e hoje se estuda muito sobre isso, Viktor Frankl, ele diz que encontrar o sentido da vida, encontrar um propósito para a vida, é aquilo que faz você seguir em frente, é aquilo que faz você vencer as dificuldades, é aquilo que faz com que a vida tenha valor, é aquilo que faz a vida valer a pena, quando você encontra o propósito para a sua vida. Hoje é dia de você pedir o milagre. Hoje é dia de você pedir a cura, para que Deus mostre qual é o seu propósito. A sua vida será transformada quando você descobrir o propósito e viver por esse propósito. Deus pode fazer tudo novo de novo. O amor dele, quando entra na nossa vida, transborda para outras vidas. A vida só tem propósito quando é usada para a glória de Deus e em benefício dos seus semelhantes. A lei da natureza é a lei do serviço. Nada que Deus criou vive para si. Os rios, eles não bebem sua própria água. As árvores, elas não comem seu próprio fruto. As flores, elas não exalam o seu perfume para si mesmas. Jesus Cristo, quando veio a esta terra, não veio para morrer por ele, veio para morrer por cada um de nós. O convite desta noite é: olha para cima e pergunta para o Senhor, qual é o meu propósito? Mostra para mim, Senhor, o meu propósito. Transborda o teu amor em mim para que eu possa transbordar a outros. Enquanto você ouve essa música, clame ao Senhor para que Ele te ajude a encontrar o seu propósito de vida, para que a graça dEle transborde para outras vidas. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração, mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando tudo
servindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Amém. Amém. Você quer que a sua vida transborde em amor? Fica em pé. Nós vamos fazer a entrega desse nosso desejo de sermos canais de bênção, de sermos as mãos, o abraço, a voz de esperança que esse mundo tanto precisa. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, obrigada porque podemos começar este sábado na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos motiva, nos chama, nos ensina, nos orienta naquilo que nós mais precisamos, entender que fomos criados pelo Senhor e que o sentido da vida está em viver para o Senhor. Ajuda-nos a descobrir o nosso propósito. Ajuda-nos a entender que a vida não se trata apenas de nós mesmos, mas também se trata de outras vidas sendo transformadas para o Teu reino. Querido Pai, abençoa cada filho Teu que veio aqui nesta noite. Que cada um que nos acompanha pela internet, que está aqui presencialmente, que cada um juntamente com as suas famílias recebam as bênçãos que necessitam e que o Senhor os abençoe segundo a Tua vontade. Nos traga de volta amanhã, Pai, para este último dia desta semana especial, quando nós vamos aprender, recordar o grande momento onde o Senhor colocará o ponto final na história do pecado. Despede-nos agora com a Tua paz. Nos leve em segurança para os nossos lares. Pedimos estes favores e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ô bênção, hoje Deus falou comigo e com você. E agradeço muito porque você esteve comigo aqui, esteve conosco. Nós louvamos a Deus, ouvimos Deus falando conosco. E nesse momento eu tenho uma proposta para você. Você está vendo esse livro? Esse livro é muito especial. Centenas de pessoas já receberam. E nós da Igreja Central de Curitiba estamos distribuindo mais ou menos 200 mil livros. Se você quer contribuir para que essa mensagem chegue a várias outras pessoas, entre no QR Code que aparece aqui na tela e também no link da descrição do vídeo e veja como pode doar para que outras pessoas recebam esse material. Querido, se essa mensagem chegou ao teu coração, precisamos que você curta esse conteúdo, compartilhe com os amigos, pois isso pode promover salvação. Houve salvação para mim, com certeza está tendo salvação aí, então compartilhe com os seus queridos, tá bem?
Deus continue abençoando você, Deus continue guiando nossa vida. Agradecemos sua presença.